Muito bem, pessoal, vamos então para a nossa última aula falando sobre os óxidos da série de funções inorgânicas. Nós já falamos sobre os óxidos básicos, os óxidos ácidos, os óxidos anfóteros, os neutros, os mistos, e nessa aula vamos falar sobre os peróxidos e os superóxidos. A principal diferença dos peróxidos e superóxidos em relação aos outros óxidos é que nos outros óxidos nós temos a presença do íon óxido ou do oxigênio com NOx-2. O peróxido e o superóxido apresentam NOx distintos para o átomo de oxigênio. No caso do peróxido, o NOx do oxigênio vai ser -1. Isso porque nós temos a presença desse íon aqui, o O2, 2-. A estrutura é essa. Nós temos dois átomos de oxigênio, cada um com uma carga negativa. Se por um acaso essa ligação for rompida, cada oxigênio vai ficar com uma carga negativa apenas. Então o NOx dele é -1. Isso daqui, obviamente, é válido quando nós temos um peróxido iônico, quando o oxigênio está ligado a um metal. Por exemplo, nós temos aqui o Na2O2. Como que eu sei que a fórmula é essa? É bem simples. Nós temos a combinação do Na+, com o O2, 2-. Como é um composto iônico, basta simplesmente cruzarmos as cargas, vai ficar Na2O2. E o nome é bem simples. Esse daqui é o peróxido de sódio. Nós temos o peróxido de potássio. No geral, nós temos peróxidos de metais alcalinos. Temos também peróxidos de metais alcalinos terrosos, como é o caso do CaO2. Ele tem essa fórmula exatamente por ser a combinação do Ca2+, com o O2, 2-. Aqui a combinação é 1:1, então fica CaO2. Nesse caso, temos o peróxido de cálcio. Um outro exemplo, talvez o mais importante peróxido que nós temos, é o peróxido de hidrogênio. Esse daqui já é um peróxido molecular. Nós não temos o íon O2, 2-. Porém, o oxigênio aqui tem NOx-1. O peróxido de hidrogênio ele é o único peróxido molecular inorgânico. Na química orgânica, nós temos vários peróxidos moleculares, vários peróxidos orgânicos, que têm uma importância sintética muito grande em algumas reações bem específicas. Mas vamos nos ater ao peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio ele tem por principal característica a sua decomposição, ele se decompõe em um processo que nós chamamos de autorredox. Ele sofre um processo de autooxidação e redução. Vamos olhar aqui. Nós temos o peróxido de hidrogênio e na presença de um catalisador ele é convertido em água e oxigênio molecular. O NOx do oxigênio aqui é -1, o NOx do oxigênio aqui é -2 e o NOx do oxigênio aqui é 0. Notem que o oxigênio teve seu NOx aumentado e diminuído. Isso aqui é uma característica de uma reação chamada de autorredox. Esse catalisador pode ser OH-, ou seja, meio básico o peróxido se decompõe, pode ser iodeto, pode ser o MnO2, pode ser luz, pode ser a catalase, que é uma enzima que tem um papel muito importante na decomposição de peróxido de hidrogênio produzido no corpo humano. O peróxido de hidrogênio ele é comercializado na forma de água oxigenada. Então, o que é água oxigenada? Nada mais é do que uma solução de peróxido de hidrogênio. Se nós deixarmos o frasco aberto muito tempo, principalmente em contato com a luz, a gente vê a formação de bolhas. Ou, para quem usou água oxigenada em algum machucado, vê ali a formação de bolhas. Essa evolução de gás, na verdade, corresponde à liberação de O2, que vem da decomposição do peróxido de hidrogênio. Vocês já devem ter notado também que nos rótulos da água oxigenada, às vezes aparece 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes. O significado disso é o seguinte: por exemplo, uma água oxigenada 10 volumes significa que para cada litro de solução, cada litro dessa solução de água oxigenada, são produzidos 10 litros de gás oxigênio. A 20 volumes, para cada litro de solução, são produzidos 20 litros de oxigênio. Ou seja, quanto maior for esse volume, 10 volumes, 30 volumes, enfim, mais concentrada é a solução. Ainda falando sobre a solução de peróxido de hidrogênio, uma característica bem interessante é que ela é estocada em soluções levemente ácidas. Nós já vimos que, meio básico, o peróxido se decompõe. Porém, a própria solução é levemente ácida. Isso porque o peróxido é um ácido fraco. Nós temos a liberação de H+, por exemplo, em pequena quantidade, mas tem. E não sei se vocês já estudaram, mas através do princípio de Le Chatelier,
a gente consegue entender por que ela é estocada em soluções levemente ácidas. Porque ao adicionar um ácido externo, nós estamos adicionando H+. Isso desloca o equilíbrio na formação do peróxido de hidrogênio, ou seja, ele é conservado por mais tempo na sua forma H2O2. E ainda uma terceira característica relacionada ao peróxido de hidrogênio é que ele pode ser produzido através da reação de peróxidos metálicos com a água. Então, nós temos aqui um peróxido metálico, o Na2O2. Na presença de água, nós formamos NaOH e peróxido de hidrogênio. Só que eu falei que ele é produzido, mas isso é uma semi-verdade. Porque, de fato, peróxido de hidrogênio é produzido sim. Acontece que ele é produzido junto com H-, então o meio está básico. E o meio básico serve de catalisador para a decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, na prática, o peróxido é formado e logo ele é convertido em água e O2. Então, se nós adicionarmos peróxido de sódio em água, nós vemos a evolução de gás. Isso porque é formado o peróxido de hidrogênio, porém ele se decompõe em água e oxigênio molecular. Então essas são as características dos peróxidos. Vamos então agora às características dos superóxidos. Um superóxido é um composto que apresenta oxigênio com NOx -meio. Isso porque nós temos esse íon aqui, o O4 2-. A forma estrutural do O4 2- é essa. São 4 átomos de oxigênio, cada um deles fazendo uma ligação simples, sendo que os oxigênios da ponta aparecem com uma carga negativa. Na verdade, esse NOx -meio é porque nós temos um NOx médio. Esse oxigênio aqui do centro esse oxigênio interno, assim como esse, apresenta NOx zero. Isso porque se as ligações forem rompidas, ele não vai ganhar nem perder elétrons. Os oxigênios da extremidade apresentam NOx -1, tem uma carga sobre ele. Então, na média, nós temos -2 sobre 4, dá um NOx -meio. Às vezes, o superóxido é representado na forma de O2-. Essa espécie aqui, O2-, é uma espécie radicalar. Nós temos um átomo de oxigênio com elétron desemparelhado e outro com uma carga negativa. Na prática, ele poderia até existir dessa forma, porém é muito comum um se juntar com o outro. Nós chamamos aqui então um outro superóxido, uma outra espécie radicalar, que por ser um radical reage prontamente, eles se juntam e formariam então a sua forma dimérica, o O4 2-. Quando nós falamos do superóxido, o principal superóxido que nós temos é o superóxido de potássio, pelo menos do ponto de vista industrial, que poderia ser representado como sendo K2O4, se eu utilizo a forma O4 2-, ou KO2. A maioria dos livros prefere representar na forma KO2. Esse daqui, como eu disse, é o superóxido de potássio, porque a nomenclatura é bem simples. Assim como a nomenclatura do peróxido. Vai ser peróxido ou superóxido, mais o nome do elemento químico. Outros exemplos, então, de superóxidos seriam o CaO4. Notem agora que ele está sendo representado como sendo O4 2-. O CaO4 é o superóxido de cálcio. O MgO4 é o superóxido de magnésio. Só que, dentre esses superóxidos inorgânicos, como eu disse, o principal é o superóxido de potássio. Isso porque ele participa dessa reação para produzir oxigênio. Nós tivermos o KO2 na presença de água, é formado O2 e KOH. Esse O2 aqui pode ser produzido, por exemplo, em cilindros de mergulhadores, ou então, imaginem uma estação espacial. Como que é produzido o O2 ali? É carregado em cilindro? Não. Uma das formas é utilizarmos pastilhas de KO2, que na presença de água é produzido O2. Isso ocupa um volume muito menor. Uma outra consequência dessa reação, imaginem numa própria estação espacial. Nós temos a liberação de O2 através do KO2 e é formado o KOH. Esse KOH, que é sólido, pode reagir com o CO2, que é expelido na respiração, e com isso é formado o bicarbonato de potássio, que é um sólido, reduzindo ainda mais o volume. Com isso, então, nós conseguimos ver a importância dos superóxidos, em especial do superóxido de potássio. Existem também vários superóxidos com importância biológica, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto bem mais complexo. Era isso então que eu queria falar para vocês. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no Universidade da Química, e na próxima aula dessa série de funções inorgânicas, iremos falar um pouco sobre os ácidos.